Bom, tudo direitinho. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no Instagram. Você me escuta aí, Daniele? Você me escuta? Galera do Facebook me escuta, escuta a Daniele. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Show. Pessoal, galera do Facebook, da galera do Instagram, já estamos na área, nas duas, né? No Face e no Instagram, continuando aqui esse desafio de, eu nem sei mais quantas lives são, né? Eram 20, aí viraram 30, e depois viraram 35, agora eu já não faço ideia de tudo que a gente vai fazer, né? E tem programado. Olha aí, bom rever um monte de gente aí, né? O André Vascaíno tá na área, sofredor. Tudo bem, André? Bora mudar esse time aí, cara. Cícero, Bruna, ó a Camila também, a advocacia, a escrita acadêmica, que vai ser nossa entrevistada de hoje, a Daniele. Enfim, galera tá chegando aí, né? Olha aí, o Carlos Augusto novamente aqui com a gente. Tudo bem, Carlos? Beleza? Estamos aí com todo mundo juntos, né, em mais um encontro, Está sendo assim maravilhoso, tudo isso, né, toda essa experiência, sabe? Então, muito legal. Priscila, como é que tá na Espanha hoje aí, Priscila? Tudo bem? Tudo indo bem aí, tranquilo? Danilo, a galera tá comprometida, hein? É isso aí, hein? E vocês viram que eu estou inventando moda, né? Porque comecei com lives às 5 da tarde. Aí, depois coloquei um novo segmento que são as entrevistas às 11 da manhã. E se você está no Telegram, você sabe que vai pintar mais um segmento aí. Se você ainda não entrou no Telegram, vai lá, porque você tem a chance de decidir como é que vai funcionar essa parada. Então, o meu objetivo é aumentar para 3 vezes ao dia, tá? Mas para ser 3 vezes ao dia, eu preciso ver se a galera aguenta, né? Se a galera tá comprometida mesmo e tem agenda para isso. Então, para ser 3 vezes ao dia, tem que ter gente, né? Tem que ter gente comprometida. Vamos ver como é que vai ser. E aí, nesse terceiro dia, vai ser um dia de perguntas e respostas, tá? Em que você traz a tua dúvida sobre qualquer coisa relacionada à produção acadêmica, tá? E eu vou responder na lata, assim como eu respondo para os meus alunos do programa de produção acadêmica. Então é papo reto, na lata, né? Eu vou responder para você, tá? E quem quiser acompanhar, né, o CAED JUS 2020, né, que é o Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito 2020, vai começar amanhã, de quarta a sexta. Quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever como ouvinte, tá? Então, entra lá no CAED, se não achar, manda um direct lá que a galera manda as inscrições para vocês, né? E aí são, sei lá, umas 15 palestras, mais 450 trabalhos ou mais. Enfim, o negócio é um fenômeno, né? É o maior evento via internet do mundo, né? Então, gente, tá sendo muito legal, a galera tá entrando, pelo visto tá tudo funcionando bem, né? Tá sem áudio aí, Carmen Renata? Tá sem áudio? Mas a galera tá escutando, né? Eu acho que é daí, hein? Dá uma olhadinha nisso, se não é aí, tá? Então, galera, vamos em frente aí. Estamos aqui tudo direitinho no microfone, tudo show de bola e vamos cair dentro, tá? Se parar por algum motivo o áudio, galera, me avisem aí,
né? Para a gente juntos ir resolvendo, tá? E resolvendo isso. Beleza? Então, ó, antes da gente começar, vai lá no Telegram, decide, né? Mas é o seguinte, se eu tiver nas lives desse terceiro segmento, que é de perguntas e respostas, se eu tiver 100 pessoas em cada live, pelo menos, eu vou aumentar a frequência. O meu objetivo é fazer todo santo dia a live de perguntas e respostas. Mas assim, tem que ter, né, pelo menos 100 pessoas, porque isso daí é algo que me demanda energia, demanda tempo, e eu preciso que um número bom de pessoas esteja comprometido com isso, tá? Então, votem lá, porque a gente vai ter novidades. Mais uma, né? Mais uma iniciativa. E por mim eu ficava o dia inteiro com vocês, na verdade, né? Mas vocês já viram, quem assistiu a live de ontem à tarde viu que tá bem emocionante, né? Vamos lá. Vamos então começar aqui. Ó, o Carlos já até colocou uma pergunta, eu vou até responder, Carlos. Pode enviar, sim, artigo sem ter vínculo com nenhuma universidade, tá? Não tem problema. Manda brasa. Só que o Caedu já fechou, tá, Carlos? Dá para mandar para o Caeduca. O Caeduca tá aberto até iniciozinho de maio. Beleza? A nossa convidada... A nossa convidada já está aqui com a gente, né? Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Já fiz o ajuste aqui no Telegram, já fiz um ajuste aqui no Instagram, né? E agora vamos chamar a Daniele. Daniele já está entrando. Vamos ver a Daniele entrando para a gente mandar brasa. Ô, Daniele, tudo bem? Oi, Felipe. Sua imagem não está aparecendo para a gente. De Tá, eu repente, o vou seu ver aqui a celular questão tá... da imagem. Eu acho que o celular está ao contrário, ele está apontando para o outro lado, né? Às vezes, pelo menos, isso acontece. Ah, só um segundo. Deixa eu ver. Você tem que apontar o celular para você. Ah, eu vou apontar o celular para mim. Peraí, só um segundo. Quer dizer, a câmera do celular, né? Isso. Isso, desculpa, Felipe, a primeira live. Show de bola. Show de Olá, bola. pessoal, tudo bem? Muito bom ter a Bom Daniele aqui, dia. gente. E aí, bora começar? Vamos lá. Ó, gente, é com muita honra, né? Muito feliz de dar as boas-vindas aqui para a Daniele. A Daniele tem um trabalho belíssimo, né? Ela tá na Bahia, como eu tô, né? Só que a gente não pode se ver por causa do coronavírus. Verdade. Ela tem um trabalho belíssimo, na verdade, né? Seja no mundo do direito, ou seja de uma maneira interdisciplinar, principalmente com gestão, gestores sociais, e ela faz muita consultoria, né, sobre escrita acadêmica. Então, ela tem muito assunto para tratar com a gente, muita contribuição. A Daniela, além de um monte de coisa que ela faz, que ela vai conversar com vocês, ela também é uma das pessoas que é responsável pela parte editorial do CAED Jus, né? Não sei se vocês já entraram no nosso blog, e o nosso blog lá tem um monte de dica de produção acadêmica, né? E a Daniela é uma das pessoas aí que está no front desse projeto, né? Então, é um prazer enorme, Daniele, tê-la aqui e contribuindo, né, com essa discussão sobre artigos e, de fato, assim, algumas dicas que a galera precisa saber sobre isso, né?
Daniele, vamos lá Eu que então, me né? sinto honrada. Ah, imagina. Daniele, ó, conta pra gente aí, eu sempre quando tenho entrevistado, eu faço essa pergunta, porque é uma maneira do pessoal, né, se conectar com quem tá falando, né, e quem tá aqui como convidado especial. Conta aí pra gente um resuminho da tua história. Felipe, primeiro eu quero agradecer muito pelo convite. Eu me sinto super honrada de estar aqui com você, né? Porque você também é um influenciador acadêmico, seu histórico, seu currículo. Então, assim, tem sido muito boa a parceria que a gente tem. Eu sou de Volta Redonda, cidade do Aço, lá do interior do Rio de Janeiro, uma família de 5 filhos, papai José Antônio, mamãe Marli, e minha mãe, ela sempre foi leitora, professora de biologia, então a gente sempre foi de estudar muito, né? A gente não veio de uma família rica, então as possibilidades de estudo eram um pouco escassas na cidade, né? A gente tinha a Federal Fluminense, mais na área de engenharia. O restante eram faculdades particulares. E minha mãe, ela sempre teve esse sonho que os filhos estudassem, né? Ela foi a única da família dela que conseguiu completar o ensino superior. E aí eu acredito que o sonho da vida dela era esse dificultoso trabalho de formar os 5 filhos. E ela conseguiu, tá? O ano passado foi a última que se formou em psicologia na Olha. UF. Eu consegui uma bolsa para estudar direito na PUC. E quando estava estudando, né, meus pais não tinham aquela condição de manter a gente numa cidade grande do Rio de Janeiro, então eu acabei me envolvendo também com as atividades na faculdade, tanto porque gostava de estudar, quanto por necessidade, né, para poder viver na cidade grande. Então, Felipe, eu sempre estive envolvida com iniciação científica, monitoria, projeto de extensão. E aí foi esse meu primeiro encontro, né? Minha paixão com os estudos, com a literatura, e eu fui aprendendo daí. Desde a graduação, né? Eu tive essa oportunidade de conseguir trabalhar a questão da pesquisa. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer estágio numa ONG do Rio de Janeiro, chamada ISER. E aí foi minha outra paixão, o terceiro setor, né? Depois eu cheguei até a abrir uma ONG também, mas eu fiquei 10 anos aí olhando o que estava acontecendo na vida real, trabalhei em muitas favelas cariocas e tal. E aí, Felipe, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na prática, eu não perdi essa veia de pesquisadora, não, sabe? Eu sempre olhava para a realidade e tentava problematizar, tentava olhar aquilo que eu tinha aprendido na faculdade e, de certa forma, aplicar. Ou, se não aplicava, eu me perguntava por que não se aplica? E aí, a partir dessa problematização, eu comecei a trazer essas outras leituras que eu tive da minha experiência no terceiro setor para dentro da academia também. E eu acho que foi uma parceria incrível. Olha que legal, né? E aí a vida levando você para esses caminhos, né? Que legal, que Verdade. legal. E hoje você. Mas assim, como é que você me conheceu nisso tudo, né? Como é que os nossos caminhos se cruzaram, né? É bem legal essa parte, assim. Eu fico muito. Eu tenho orgulho Sim. dessa parte. Felipe, foi assim, foi uma coisa muito legal. Foi em 2017, uma parceiraça minha, Valquíria Chagas, né? Ela faz doutorado comigo na UFSB. Ela me mandou o convite do CAED, falou: Dani, vamos escrever um artigo, né? A gente escreve, a gente publica muito juntos. E aí ela falou: Dani, vamos escrever um artigo para esse evento, que é um evento muito legal. Eu já olhei aqui a comissão científica, um evento sério. E aí eu falei: olha, bora, vamos mandar, tal, se for aprovado. E a gente teve o artigo aprovado, publicado em livro, é aquele coração, né? Nossa, o artigo publicado em livro. E a gente ficou muito feliz, sabe, Felipe? E aí, no ano seguinte, no evento seguinte, a Valquíria já falou: Dani, vamos tentar mandar a nossa candidatura como coordenadora de livro, assim, não sei se a gente consegue, né? Nós somos doutorandos ainda,
Só que eu e Valquíria, a gente é muito corajosa, sabe, Felipe? Quando fala assim, ó, tem que chegar aqui, a gente fala, vamos tentar. E aí nós encaminhamos a nossa candidatura para o ano passado, né, para a coordenação do GT de Crimes e Segurança Pública, e aí a gente conseguiu essa coordenação. E eu digo que o CAED, né, depois eu vim participar do CAEDUCA, ele traz muito sentido para mim, né, por causa do meu amor em relação à produção acadêmica, né, tem um sentido pessoal e profissional muito grande. E eu comecei a me envolver, né, com esses projetos, a divulgar e a ajudar indiretamente as pessoas também a produzirem artigos para o evento. E aí, o ano passado, no final do ano passado, você abriu o programa Empreendedorismo Acadêmico. E eu falei, gente, vai ser oportunidade de aprender mais, de beber dessa fonte que é o Felipe, né? E aí eu falei, não, eu vou participar, né? Eu até mandei uma dúvida, eu falei, Felipe, será que o meu caso se encaixa? Mas eu queria muito aprender mais com você. E aí eu me inscrevi na primeira turma, né, do empreendedorismo acadêmico. Aprendi demais, demais, demais. E também tive a grata surpresa de poder encontrar com você no Rio de Janeiro no final do ano passado, né? E aí poder falar tudo que eu estou falando com você pessoalmente. Então, assim, esse encontro foi muito bom para mim, porque também foi o encontro que eu pude falar, Felipe, é isso, faz sentido para mim, eu quero estar na sua equipe, o que eu posso fazer? E dali surgiu a nossa parceria para eu começar a escrever no blog do CAED. E, assim, nossa, eu sou muito feliz fazendo isso, Felipe. Muito feliz mesmo, assim. Eu me sinto muito privilegiada. Nossa, é uma honra para mim, Daniele. Assim, você sabe, né, o quanto que eu te admiro, o quanto que eu te respeito, né, como acadêmica, como pessoa, como mãe também. É uma pessoa incrível e é uma honra, na verdade, sabe, receber esse seu relato, né? E assim, o que eu contribuí com a tua vida, se depois que você me conheceu mesmo, sabe? Curiosidade, né? Felipe, claro, não, mas é legal, porque assim, eu tenho algo assim, acontece. Eu sou uma pessoa de sentido, sabe, Felipe? As coisas precisam fazer sentido para mim. Não sei se isso é bom ou se é ruim, é uma característica minha, né? Eu gosto muito de estar com pessoas que me agregam. Eu chamo de pessoas referenciais, pessoas fontes. Aquelas pessoas que são raízes na vida das outras, né? E aí não no sentido interesseiro, não. Ontem até o Arthur estava falando sobre isso, né? Você respondeu, não é interesseiro, é interessado. É você perceber que a pessoa pode contribuir para você e que vai ser uma relação de mútuo crescimento, sabe? E quando eu comecei a participar dos eventos, né, do CAEDUCA, do CAED, depois do CAEDUCA, coordenação de livro, possibilidade de encontrar pessoalmente com você no Rio de Janeiro, integrar a sua equipe de redatores, né, do CAED, para mim fez muito sentido com o meu propósito pessoal, né? Mas principalmente de estar contribuindo também com seus projetos. Então, eu acho que os nossos projetos se encontraram, né? E a contribuição, Felipe, a contribuição, eu posso dizer, né? Eu posso citar algumas coisas. A publicação em livro é um sonho para muita gente. Era um sonho para mim, né? E aí, quando chegou o livro aqui na minha casa, eu abracei meu livro, eu tirei foto, eu postei, e aí o meu marido falou assim, Dani, eu vou colocar o seu livro aqui na prateleira dos clássicos. Aqui do lado. Eu vou colocar com o Weber, com o Marx. Falei, tá, só para me sentir bem. Não significa que eu ainda cheguei. Mas eu acho que esse caminho, sabe, Felipe? Para muita gente, né, que não vem desse universo acadêmico no sentido, né, familiar, da história, né? A gente sabe que a educação é um privilégio no Brasil, então é um simbolismo muito grande. Depois, eu posso trazer uma outra contribuição, coordenar um livro.
para uma pessoa que está na academia, é algo muito grandioso, né? Eu aprendi muito coordenando o livro e eu estou aqui, eu fui convidada porque aprendi, né? Você aprende fazendo e revisando o trabalho de outras pessoas. Então, o trabalho da revisão que a coordenação do livro traz para nós é de um crescimento incrível, né? Enquanto revisor, enquanto coordenador de um evento grandioso como é o CAED, né? De estar em contato com palestrantes nacionais e internacionais, a possibilidade de participar da produção do empreendedorismo acadêmico, do programa, também muito importante. Hoje, que a gente está passando por esse período de crise, eu olho como foi importante o investimento no programa. Por quê? Porque você já estava sinalizando a abertura da nossa mente enquanto acadêmico, para outras possibilidades dentro do universo acadêmico. Então, olha como as coisas se encaixam, né? Então, eu vejo tudo o que aconteceu como algo que contribuiu muito e tem contribuído muito, né? Tá? Como redatora do CAED, né? Junto com outros tão grandes pesquisadores, para mim é realmente algo assim muito grandioso, sabe, Felipe? Pô, que legal. Nossa, assim, tem momentos que a gente fica sem palavra, né? E muito feliz mesmo de ver tudo que você representa, né? E o quanto que essas coisas têm funcionado entre a gente, né? Eu acho que a galera não sacou, quer dizer, alguns devem ter sacado e outros não, né? Mas a minha curadoria de trazer pessoas para serem entrevistadas não é somente a pessoa que tem conteúdo, né? É a pessoa que tem a capacidade de transformar as nossas vidas. E a Daniela é uma dessas pessoas, né? Espero que vocês estejam vendo, assim, não é só a parte de conteúdo, é a parte de transformação que ela traz. Isso é muito legal, né? Mas vamos lá, Daniela. E hoje, assim, você ajuda as pessoas com escrita acadêmica? Conta esse negócio aí. Até para a gente entrar nos principais erros, né, da galera, né? Os 4 erros. Então, você ajuda a galera hoje. Felipe, foi uma coisa que também aconteceu na minha vida, né? E depois eu fui organizando isso como uma prática empreendedora acadêmica, principalmente por ter participado do programa, né, com você. Eu falo que aconteceu porque eu tive, né, a oportunidade de ajudar pessoas, né, dar alguns direcionamentos para alguns colegas, participar, por exemplo, de programas de monitoria voluntária na universidade, ajudar colegas a começar a escrever artigos, ajudar também na minha própria família, o TCC, né, é dica de TCC, é dica para projeto. Então, eu percebi que né, que as minhas dicas eram boas mesmo. E que eu também aplicava, comecei a aplicar, né? Porque a gente, para poder dar, a gente tem que dar aquilo que a gente tem. Então, eu errei muito para aprender. E aí, quando eu aprendi, eu observei que eu já podia dar. É aquele processo da plantinha, né? O crescer e o frutificar. E aí, quando eu comecei a frutificar, de uma forma voluntária mesmo, assim, eu não tinha nenhuma perspectiva, não. E eu comecei a olhar para isso e aí eu falei assim, gente, isso aqui é muito legal. E agora, penso tanto de gente que gostaria, tem um sonho de publicar um artigo, tem um sonho de montar um projeto para entrar no mestrado, no doutorado, mas que não tem ou a disponibilidade de um orientador, você sabe que nem todos os orientadores, né, têm essa disponibilidade para o beabá, né, para aquele que está começando, ou não sabe onde buscar, né? E aí eu falei assim, não, eu acredito que faz sentido para mim e pode fazer sentido para algumas pessoas. E aí eu criei o Escrita Acadêmica Sem Mistério, exatamente para poder desmistificar essa questão de que só A e B podem escrever, podem produzir conhecimento. E aí eu falei assim, não, gente, comecei a trabalhar com essa ideia de que as pessoas já têm muito conhecimento. É uma questão de leitura de mundo, né? É uma questão freiriana mesmo. E como que elas poderiam pegar dessas riquezas de leitura de mundo, de leitura de ponto de vista, de contexto,
e poderiam transformar isso na escrita. Então, eu acho que o sentido do que eu faço é exatamente esse. É mostrar para as pessoas a riqueza do olhar que elas têm e como elas podem dialogar a riqueza da sua leitura com a riqueza daquilo que ela leu. Né? E Olha aí, só. problematizar isso, criando algo que eu vou falar hoje com vocês, novo, criativo, inovador, que é o que a gente está precisando no mundo acadêmico, né? Sim, não, precisa muito, né? Eu acho que a palavra de ordem do mundo acadêmico hoje é inovação, né? Não só por essas questões tecnológicas que a gente vive, mas por todo o resto, né? Acabou, eu falei isso ontem, acabou o modo como a prática acadêmica se desenvolvia, não existe mais. É outra parada. E quem está antenado com essa outra lógica, como você, tá fazendo diferença na vida dos outros, né? Não é só fazendo diferença na sua própria vida, não. É na dos outros, principalmente. Muito legal, muito legal. E, assim, Daniele, vamos embora conversar aí sobre os erros, então, os 4 erros? Vamos Vamos sim. lá? Então, vamos lá, ó. Nos ajude. Qual o primeiro erro aí? Qual o primeiro erro que você vê que é um erro, assim, sabe? Que a galera peca muito na questão de escrita acadêmica. Felipe, eu vou colocar como primeiro erro a falta de fundamentação teórica. E aí eu quero falar de mim, tá? O primeiro artigo que eu escrevi sozinha, porque o meu primeiro artigo foi em coautoria, eu participei, mas não foi aquela coisa que eu comecei, né? O segundo artigo foi um artigo, né, meu mesmo. Felipe, quando eu recebi a revisão do artigo, meu artigo, estava assim nos comentários em quase todos os parágrafos. Achismo, 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 achismo. Felipe, que dor no coração. Só que no final, o parecerista disse, apesar de tudo isso, vale a pena publicar. Eu pensei um pouco, Felipe, eu falei assim, gente, que vontade de não trabalhar nisso. Né? A minha vontade foi desistir, Felipe. Eu estou falando sério. Eu demorei até alguns dias para responder o e-mail da revista. E aí depois eu falei, gente, o parecerista, em outras palavras, me mandou reescrever o texto, tá? Mas ele disse que vale a pena ser publicado. Então eu vou reescrever esse bendito desse texto. Porque eu quero entrar no mestrado, tá? E eu preciso dessa publicação. Era muito importante para mim. Felipe, me deu muito trabalho. Muito trabalho. Pensa uma pessoa, né, que não tinha aquela experiência de escrever artigo acadêmico, tendo que praticamente refazer, ir lá buscar referências teóricas para colocar lá, né, no final de cada artigo, de cada parágrafo, dizer de onde é que está vindo aquele pensamento, e aí você às vezes olha um pensamento e fala, gente, esse pensamento aqui não tem base nenhuma, então eu tenho que tirar. Né? Enquanto você não é doutor, você não pode colocar aquilo que você não tem base. E aí, Felipe, eu fui aprendendo dessa forma. E hoje, como revisora do CAED, do CAEDUCA, de outras revistas, né, acadêmicas, tanto na área do direito quanto na área das ciências sociais, eu chamo muito atenção para isso, né? E aí, Felipe, um fenômeno que tem acontecido, só para eu te dar um exemplo, as pessoas querem muito publicar sobre a pandemia, só esse processo de garimpar a fundamentação teórica é muito mais difícil quando você não tem. Mas é muito importante, porque para você publicar qualquer assunto, né, você não pode, por exemplo, publicar de artigo de revista jurídica e de internet só. Você precisa ter livro, você precisa ter artigos acadêmicos que vão te embasar. Então, assim, para evitar a eliminação sumária do artigo, cada parágrafo precisa ter uma base de sustentação teórica forte. Uhum. E é aquela história, assim, eu acho que um efeito colateral desse erro é que depois de um tempo a gente vai lendo tanto, né, a nossa fundamentação teórica
mesmo que ela tenha um monte de achismo, né? Que a gente não consegue mais ver os achismos também, né? Verdade. Eu fico falando para os meus alunos lá do programa de produção acadêmica, né? Um dos módulos é sobre isso. E eu chego e falo assim, olha só, para de ficar lendo à toa, entendeu? É igual você comer Nutella toda hora. Não dá, pô. Isso não é bom. É só de vez em quando que você come Nutella. E é só de vez em quando que você lê o seu texto. Tem gente que fica relendo o dia inteiro, toda hora o texto, e aí não acha mais o problema, É né? verdade. E aí, por isso que é bom, por isso que as revisões, elas são muito importantes. Felipe, eu sei que ninguém gosta de revisão. Você faz aquele artigo que você está achando que vai ser aprovado sem ressalva. Aí vem o artigo todo cheio de comentário. Olha, lê esse texto aqui, lê esse livro aqui. Isso aqui é isso mesmo. E aí, assim, eu tô falando sério, Felipe. Ninguém gosta de revisão, não. Mas eu aprendi que com as revisões é que você cresce. Você desenvolve a escrita acadêmica a partir da revisão, do feedback dos seus pares, né? Ele vai te dar um feedback. Pode acontecer que o revisor, ele, por exemplo, né, quando você manda um capítulo de um mestrado, você não mandou o texto todo. Pode acontecer, né, que tenha faltado algum ponto ali que não fechou, né? Ou o parecerista pode não ser um especialista no seu tema. Mas, assim, estar aberto para revisão, eu acredito que seja muito importante. Para mim, foi um ponto importante de crescimento na escrita acadêmica. Isso, show de bola. Então, ó, anotaram o primeiro erro, né? Vamos para o segundo erro? Então, vamos lá. Felipe. Segundo erro. Felipe. Tá parecendo um programa de auditório, né? Verdade. Olha, o segundo erro está muito ligado com o primeiro, né? Por quê? Porque tem aquelas pessoas que trazem a fundamentação teórica no texto. Coloca lá, violência simbólica, leitura de mundo, capital, coloca aqueles termos, né, acadêmicos corretíssimos, tá? Qual é o problema? Não cita o autor. Não cita o autor. Então, tem gente que trabalha com fundamentação teórica, mas ele não cita que a ideia não é dele. Isso é considerado no mundo acadêmico como plágio, né? É quando você pega uma ideia de uma pessoa ou um trecho, né, na íntegra, coloca no seu texto sem referenciar. Então, é muito importante, né, quando a pessoa leu aquele livro maravilhoso, porque tem livro, tem texto que a gente lê, Felipe, que a gente fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa entrou na minha cabeça? Porque eu pensei a mesma coisa que ela, essa teoria é minha, mas infelizmente a pessoa já publicou, entendeu, Felipe? E aí você não pode dizer que a ideia é sua, você precisa citar a pessoa, né? E aí você vai pegar e vai citar aquela pessoa. E aí, se você coloca a ideia da pessoa, você coloca uma citação indireta. Você não precisa colocar o número de página, você coloca entre parênteses o autor, o sobrenome do autor em caixa alta e o ano de publicação do livro. Caso você tenha encontrado um trecho que você fala assim, gente, esse trecho não tem onde tirar nem pôr, tem que ser assim. Você vai tirar e você vai fazer uma citação direta. Você vai colocar a citação. Se ela for até 3 linhas, você pode colocar dentro do texto, tá? E colocar lá o número de página, autor, a data da publicação e o número de página, até 3 linhas. Se essa citação for além de 3 linhas, você vai apartar do texto, tá? 4 centímetros, e você vai colocar lá numa... Por exemplo, se o texto está em 12, você coloca em 10 o trecho. E você vai colocar também a página de onde você tirou. Se é trecho integral, tem que ser página. Se é o pensamento do autor, não precisa, não é obrigatório colocar o número de página. Mas é importante que você faça essa citação. Outra coisa, se você vai citar o seu texto, né, que você publicou em outro lugar, porque também não dá para você o tempo todo tá escrevendo a mesma coisa que você já escreveu em outro artigo. Eu, por exemplo, uso muito dos meus próprios artigos, entendeu, Felipe? Quando eu quero aprofundar uma ideia num outro artigo, eu não vou falar de novo o que eu já escrevi. Eu vou falar, olha,
essa parte está escrita, publicada aqui. Aí eu coloco a referência lá, tá? Do artigo. E depois eu vou aprofundando naquilo que é novo. Então, é importante que você faça a citação do texto do outro, para você não cair no plágio, e a citação do seu texto, para você não cair no autoplágio. Muito bom, muito bom. Ó. Vamos então, ó. Agora eu vou fazer igual programa de auditório para ficar direito. Isso daqui é uma live direita, né? Então, o terceiro erro. Vai lá. Felipe, uma coisa que eu encontro muito quando eu faço revisão de texto é a pessoa não cita a metodologia que ela utilizou. A metodologia, ela é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele tem regras e procedimentos próprios, né? A gente não está falando de um conhecimento filosófico, que é abstrato. A gente não está falando do conhecimento religioso, que você não precisa demonstrar, né, aquilo na prática. Então, o procedimento científico, ele tem uma metodologia própria. Quando eu compreendo, né? Eu quero me tornar um pesquisador, eu quero entrar para um programa de pós-graduação, eu preciso compreender essas metodologias. E essas metodologias, elas vão me indicar o caminho para uma escrita argumentativa, racional e lógica. Tá? Então, a primeira coisa, quando eu começo a escrever, né, eu quero escrever, eu preciso buscar um livro, um artigo de metodologia para eu compreender como que eu posso trabalhar esse tema. Eu posso trabalhar esse tema de forma quantitativa, trazendo a perspectiva numérica, mensurável, né, matemática daquele tema. Eu posso tratar numa perspectiva qualitativa, quando eu quero aprofundar num fenômeno, tratar questões relacionadas aos grupos, né, conhecer melhor os grupos, conhecer melhor os fenômenos sociais. Eu posso utilizar a técnica bibliográfica, documental, eu posso utilizar pesquisação, estudo de caso. Existe uma infinidade de possibilidades para tratar uma temática, mas eu preciso dizer como eu estou tratando aquela temática. Então, quando eu faço ali o meu resumo, tá? Introdutório, antes do meu artigo, dentro do resumo, eu já preciso sinalizar qual a metodologia que eu utilizei dentro daquele trabalho. Lá na introdução, eu posso ampliar um pouquinho em um parágrafo, dizendo lá no final da minha introdução do meu artigo, um pouquinho mais como é que foi o meu trabalho metodológico. Eu utilizei pesquisa de livros, eu utilizei pesquisas documentais. Como é que foi esse trabalho? Então, é importante que o autor, né, que aquele que está escrevendo, ele se atente para isso. Por quê? Porque se você não escrever a metodologia, o seu texto ele vai voltar. O revisor, a primeira coisa que ele vai assinalar, você não indicou que metodologia você utilizou para construir esse texto. Lembrando, a construção do texto, a produção acadêmica, ela tem um processo metodológico próprio. E eu preciso sinalizar qual foi o processo que eu escolhi para a minha escrita. É isso aí, eu fico dizendo isso também assim para os meus orientandos, né, para a galera lá do curso, que ó, a tua metodologia ela tem que ser tão clara, mas tão clara, a ponto de outra pessoa que está lendo a tua metodologia, ela consiga aplicar o método que você está descrevendo e chegar aos resultados similares, né? Não são iguais, porque dependendo da pesquisa tem outras variáveis externas que influenciam no resultado, mas, assim, a pessoa ela tem que ter condições de ler a metodologia e fazer igualzinho a pesquisa. Se não dá para fazer igual, é porque você ainda pode melhorar a metodologia, né? Ainda pode melhorar. Aliás, ó, fazer um jabá aqui, né? Tem um curso no CAE de Juiz gratuito de como fazer pesquisa empírica, tá? Legal. Quem quiser fazer, é um curso bem legalzinho, bem curto. Eu acho que são 2 horas. E bem focado em como fazer pesquisa empírica. O professor, Daniel, desse curso, ele é um cara muito gente boa, flamenguista, tá? Flamenguista, muito bom, cara que sabe escolher time de futebol, tá? Vamos lá, então, ó. Quarto erro.
quarto erro. E o último, né? E último, Felipe, eu escolhi para falar sobre criatividade, sobre inovação. Eu acho que um erro, vamos dizer assim, né? É você copiar e colar um tema que já foi devidamente discutido no mundo acadêmico, sabe? Eu recebi, tem pouco tempo, um texto que ele, no aspecto estrutural, estava bom, metodológico estava muito bom, mas ele não trazia novidade nenhuma, Felipe. E uma das coisas que eventos, revistas, coletâneas, dossiês pedem é que o artigo seja inédito, né? Inédito em que sentido, né? De você estar trazendo uma coisa nova, né? Então, muitas pessoas, elas acabam reproduzindo aquilo que já foi discutido, né? Já foi discutido dentro de um campo, já foi tratado, né? Já foi publicado em livro, publicado em vários artigos. E por que eu escolhi falar por último sobre a questão da criatividade? Porque muitas pessoas, Felipe, pensam o seguinte: eu não inventei teoria nenhuma, eu não posso publicar nada. Eu não inventei conceito nenhum, eu não posso publicar nada. Isso é um erro. Isso é um erro. Como eu falei aqui, né, em outro momento, a gente precisa aprender a valorizar. Tem muita coisa que não foi escrita, Felipe. E tem muita coisa que pode ser repensada, que pode ser questionada, que pode ser problematizada, né? Você não precisa criar uma teoria nova, você não precisa inventar roda dentro da academia, sabe? Você pode problematizar o que não foi problematizado. Você pode revisitar uma teoria com outro olhar. Você pode chamar atenção para um tópico que ninguém nunca chamou. Então, olha o tanto de coisa que dá para fazer dentro do mundo acadêmico e que você pode ser inovador. Felipe, o meu primeiro artigo A1, que publiquei com a Valquíria, né, minha colega, minha parceira de publicação, nós dialogamos autores que ninguém tinha dialogado. Isso é criativo, isso é inovador. Você não está criando teoria, você só está pegando um texto e dialogando com outro e ninguém nunca fez. Então, eu trago um pouco dessa perspectiva para as pessoas. Por quê? Porque cada pessoa é um mundo de experiência, Felipe. Eu tenho experiência no terceiro setor. Tem pessoas que têm. Nós somos um universo de experiência. Se a gente começar a olhar para as nossas experiências e conseguir unir isso com as leituras que nós temos, né, da escrita, Felipe, tem como escrever muita coisa nova. Tem como inovar muito no campo acadêmico. A maior parte das minhas publicações são relatos de experiência. É quando eu pego a minha vivência e eu começo a conversar com os textos, a falar, esse texto tá assim, mas na minha vida real eu vi outra coisa. E eu começo a problematizar isso. Convido novos autores para conversar. Então, uma outra coisa também, Felipe, que eu gosto muito de fazer é me abrir para novas leituras. Tem pessoas que só leem dentro da sua área. Ou seja, tá uma questão saturada, você não consegue ler outra coisa. E às vezes você lê um livro de pedagogia, um livro de psicologia, aquilo ali já te dá um start dentro da sua área, já gera um artigo novo. Então, os meus artigos, eles são interdisciplinares, transdisciplinares. Eu publico em revista de educação, em revista de psicologia, em revista de direito, em revista de administração, em revista de ciências sociais. Por quê? Porque eu consigo compreender o conhecimento não numa perspectiva vertical, mas numa perspectiva horizontal. Olha, perfeito, perfeito. Né? Você pega, eu tenho recebido muitas mensagens, né, no privado da galera que está acompanhando, né, todo esse desafio de produção acadêmica e às vezes, né, vem inquietações desse tipo, sabe, Daniele?
E eu estava ontem conversando com uma pessoa, não vou falar quem é porque ela não, ela me confidenciou uma dúvida dela, né? Mas ela estava me perguntando, Felipe, poxa, eu sou de biológicas, fico dependendo de laboratório para fazer meus experimentos, e aí não é só o experimento, também eu tenho que aprovar no comitê de ética. Como é que eu produzo mais sem depender disso, né? Aí eu conversei com ela, né, diversas dicas e tudo mais, e essas suas dicas certamente estão ajudando essa pessoa também, né? A pessoa que às vezes se sente presa numa determinada área do conhecimento porque ela reproduz esse pensamento vertical. E a culpa nem é dela, a rigor, né, Daniele? É porque às vezes os professores dela falam isso, né? Sim. Algumas vezes conscientemente para diminuir ela, né? E outras maneiras inconscientemente, porque não sabem o universo de possibilidades que tem à disposição para a produção acadêmica, né? Com E o teu certeza. relato ele é inspirador. Assim, quem disse que só dá para publicar dessa maneira? Claro que Sim. não. Claro que não. O mundo mudou, galera. O mundo mudou. E quanto mais você reproduz o senso comum, ou algo que contaram para você intencionalmente para te diminuir de alguma maneira, pior, né? Então, tem muito a ver com essa questão, sabe? Foi muito importante isso de você ressaltar e a pessoa com certeza agora abriu ainda mais a mente, né? Sim, Muito bom. Felipe. E a gente tem essa tendência, né? Eu acho que está vivendo essa tendência de pensar o conhecimento dentro dessa perspectiva transdisciplinar mesmo. E qual é o retorno que eu tenho disso? Por que eu falo disso? Porque os meus artigos estão sendo publicados. Então, eu comecei lá da revista C até a revista 1. Dentro dessa lógica, eu vou trazer a minha leitura de mundo, eu vou trazer a minha visão de mundo para aquilo que eu li. Eu já li tanta coisa, eu não vou reproduzir o que eu li. Eu vou trazer a idade que eu posso trazer dentro do meu texto. É o meu lugar de fala, é o meu lugar no mundo. Então, as pessoas às vezes jogam fora isso para reproduzir o que já foi falado. Então, a maior dica que eu quero finalizar é que existe muita riqueza no olhar e nas experiências que nós temos. Se a gente conseguir unir a nossa experiência com a leitura da escrita, porque ela é muito importante, a primeira dica foi você não escrever nada sem fundamentação teórica, né? Uhum. Mas se você consegue unir essas duas coisas, você consegue realmente tocar. O conhecimento científico, acadêmico, ele não precisa ser frio, Felipe. Eu já ouvi você falar isso uma vez. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi você falar em vídeo, assim, nas redes sociais. E você falou sobre isso. O conhecimento acadêmico, ele não precisa ser frio, tá? Uma das diferenças que eu vejo no meu texto é que o meu texto ele tem rigor metodológico, ele tem fundamentação teórica, mas ele toca as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ouvir a mesma coisa. As pessoas estão cansadas de ouvir que tal fulano falou tal, e que essa teoria é tal, e que isso é tal, e que isso é aquilo. As pessoas querem ver a aplicação daquela teoria, ou não. Ou não, entendeu? Então, as pessoas, quando elas veem alguém que está metendo o pé na porta, vamos dizer assim, mas com classe, né? Ela fala, é isso que eu quero publicar, é isso que eu quero, porque isso é inovador. Então, eu acredito que se as pessoas se atentarem para isso, para essa autorreflexão, sabe, Felipe? Enquanto acadêmicas, enquanto pesquisadoras, eu acredito que nós tenhamos a produção de um conhecimento mais relevante, mais complexo e mais situado, né? Que é o que a gente precisa hoje. Que o nosso conhecimento, ele tenha serventia não só para nós, né? Não só para a gente colocar na nossa biblioteca, como eu falei, que eu gosto muito, mas principalmente para a sociedade. Sensacional, né?
Dani, vou aproveitar aqui, vou ver se temos algumas perguntas. Quer dizer, se temos, não. Quais perguntas eu consigo fazer no curto tempo que a gente tem, né? Felipe, eu quero mandar um beijo para os meus alunos que estão me assistindo. Oh! Meus alunos de administração de empresas da Faculdade Nossa Senhora de Lourdes. Quero mandar um beijo para eles lá em Porto Seguro. Eu dou aula no curso de administração de empresas e direito. E os meus alunos do Pitágoras, de Eunápolis, tá? De História do Direito, que estão me ouvindo agora. Então, meus colegas, minha família, mãe, tio, papagaio, periquito. Tá todo mundo aí que eu vi. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Show de bola. Quem tem sorte, né, de ter uma professora assim, né? Quem tem sorte, privilégio, né? Vamos lá, vou pegar aqui algumas perguntinhas, porque a gente tem alguns minutos, tá? Vamos lá. Cadê? É porque passa tão rápido. Sim. Que aí eu tenho que ver direitinho. Olha aí, ó. Ah, não, calma aí. Isso daqui eu já tinha respondido antes da live. Vou aqui pro Instagram. Galera, coloquem pergunta, mas deixa aí com muitas interrogações para eu me achar. Tá? Vamos lá. Ó. Olha aí, a Mariane Camargo. Ô, Mariane, tudo bem? Mariane perguntou, Daniele, ó, como escrever sem parecer uma coxa de retalho? A questão da coesão, né, Mariane? É muito importante também no texto acadêmico. Olha, as pessoas dizem que o meu texto parece uma conversa, sabe? Eu tento fazer um diálogo entre os autores. Eu consigo trazer, dentro da minha escrita, autores de diferentes áreas, mas eles conversando. Então, você pode separar um conceito central, que você vai colocar lá na sua introdução. O meu conceito central é esse, e eu vou convidar para dialogar com esse conceito tais autores e tais autores. Você pode dividir essa conversa em tópicos, porque isso pode te ajudar também. Então, você pode criar um tópico 1 e vai falar, ó, eu vou dialogar esse conceito com o conceito desse autor aqui. E aí você escreve. Depois você cria um outro tópico, esse conceito com o conceito desse autor aqui. E, ao final, você pode trazer qual a reflexão geral que você trouxe desses diálogos, sabe? Para não ficar aquela parecendo que é um monte de citação que não se encontra uma coisa com a outra, tá bom? Uhum. A citação direta, explica a citação direta no parágrafo seguinte, tá? Para não ficar também aquelas citações que você fala, gente, por que a pessoa citou isso? Tá? Então, o tempo todo, você pode trabalhar a coesão dessa forma, como se o texto fosse uma conversa entre os autores. Uma conversa não precisa ter lógica, né? Início, meio e fim, o artigo também precisa. Show, Daniele. Ó, a gente tem uma outra pergunta do Clayton Lichieski. Eu tenho uma dúvida sobre publicar em revistas que não estão na base de dados do WebQualis. É interessante publicar na área do direito em revistas, e aí na área do direito, mas qualquer área, né? Em revistas internacionais ou em outros idiomas, para ter mais visibilidade, também ser mais citado. Então, veja só, qual é o raciocínio? Não está no WebQualis, ou seja, não ranqueia no Brasil, mas é internacional e é em outro idioma. Vale a pena ou não vale? Olha, eu acredito que publicação vale a pena, sim, revista internacional. Você ter lá no seu currículo, é importante no seu currículo acadêmico, chama a atenção, publicação em revistas internacionais, mesmo que não estejam no Qualis aqui no país. Agora, não pode ser a sua única base. Por quê? Porque como nós temos aquela classificação, é importante que você tenha também publicações em revistas de maiores extratos. Olha, quando eu comecei na C. É claro, como é que eu ia começar publicando na A, se eu não sabia nem escrever? Em revista C, que tem doutores no seu corpo editorial, que vão me dar uma revisão interessante. E aí, quando eu comecei a melhorar, aí eu comecei a usar. Falei, vou tentar uma Bzinha 2, né? Vou tentar uma B1.
E aí foi sendo aceito. Eu fui só tentando para revistas com extratos maiores, até chegar na revista 1. Então, eu acho que é importante, não é de se jogar fora, né? Ter uma publicação numa revista internacional, sim, é bem visto dentro do país, independente de estar dentro da Qualis. Olha, é possível você tentar também, junto com a CAPES, ver se essa publicação ela poderia ter uma classificação. Olha, um professor meu da pós tentou isso, e tem 2 anos e ele nunca teve resposta, sabe? Ele fez também uma publicação na revista internacional e tentou conseguir uma classificação para ela. Então, eu não vou dizer que vai ser que é fácil ou que é possível, mas seria aí uma tentativa. É isso. Depende, inclusive, da estratégia da pessoa, né? Sim. Eu, por exemplo, eu faço parte de um conselho de uma revista que é a melhor revista de Direito e Ciência Política da Colômbia, né? Sim. É da universidade que eu fiquei como professor visitante lá, e aí foi em função disso. A revista no Brasil, ela é C, mas assim, ela é a melhor revista da Colômbia e o impacto dela na América Latina é absurdo. Então, eu escolho vale a pena publicar numa C ou não? Não, a questão não é essa. A questão é o que eu vou ter de benefício. Eu estou circulando na América Latina, aí rende palestra, rende um monte de coisa. E às vezes é isso que é mais importante, né? E, enfim, Felipe, vai por esse sentido. Felipe, uma coisa que você falou que eu me lembrei aqui também, quando eu comecei a publicar na pós, eu privilegiei as revistas da Bahia e as revistas do Nordeste quando o meu assunto, né, a minha pesquisa empírica, ela estava aqui no Nordeste. Então, eu não fiz uma busca por Qualis. Eu queria que esse conhecimento fosse publicado aqui, porque fazia sentido para mim. Então, isso que você falou depende, né, do que faz sentido para você. Então, eu esgotei muito dos meus artigos, né, inéditos, aqui dentro das revistas, independente de qualificação, porque para mim fazia sentido que o resultado daquela pesquisa, uma vez que ela tinha sido desenvolvida aqui, fosse publicado aqui. Sim, inclusive esse é o grande erro, assim, a minha aula inaugural do programa de produção acadêmica é sobre isso, ó. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas jogam a regra da CAPES, de Web Qualis. Eu jogo a regra da produção acadêmica. Por isso que eu tenho estabilidade como você tem, né? Eu jogo a regra da produção acadêmica. Qual é o objetivo? Qual é a estratégia para alcançar esse objetivo? Quando a gente fica se pautando também por regrinhas externas a gente deixa de jogar o jogo grande para ficar batendo meta de CAPES e de Web Qualis, né? Tanto eu quanto a Daniele, a gente pensa de uma maneira muito mais ampla do que isso. É óbvio que a gente joga esse jogo, né? Mas o nosso jogo é maior do que isso, né? Com certeza. O nosso jogo é muito maior. E é por isso que a gente joga bem, né? Modéstia à parte. Com certeza. É por isso que a gente joga bem. Porque pode mudar a regra que for. A gente está jogando. A gente está jogando, né? E o legal, Felipe, é o seguinte, que independente da revista ser C ou A, para mim tem que fazer sentido. Como eu falei, tem que ter sentido. Então, o texto tem sentido? Ok, ele foi aceito numa revista, né, de extrato top, mas ele tem sentido para mim. O conteúdo que eu escrevi, aquilo que eu estou externalizando para o mundo, é aquilo... É uma fonte para mim, é uma referência para mim real. Então, eu acredito que o meu sucesso na escrita acadêmica, principalmente nos últimos 3 anos, né, de pós-graduação, ele tenha sido advindo dessa união do sentido, tá? Primeiro lugar, faz sentido para mim, e do desenvolvimento dessas técnicas da escrita acadêmica. Perfeito. Daniele, a gente tem alguns segundinhos para você dar um conselho final aí para a gente encerrar. Manda brasa aí. Então, conselho final, Felipe. E aproveita e fala como é que o pessoal te acha. Tá bom. Diz aí como é que o pessoal te acha. O meu conselho final é: valorize suas leituras de mundo. Valorize as riquezas dos seus olhares, das suas experiências na sua produção acadêmica, tá? Vocês podem me encontrar no Instagram, Escrita Acadêmica Sem Mistério.
e professora Daniele de Araújo também. E eu quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou, alunos, meus colegas da pós, da UFSB, do trabalho, do Instituto Mãe Terra, de todos os lugares aí por onde eu já passei desse Brasil. Agradecer muito a presença de vocês e espero muito, gente, ter contribuído aí nesse caminho, né? Porque a escrita acadêmica é um processo, Felipe, não tem mágica não, tá? Nesse caminho aí do desenvolvimento da escrita acadêmica. Obrigada, obrigada, Felipe. Eu não escuto mais nada, mas ele está falando. Ele está falando, mas minha tela está travada. Muito obrigado a todo mundo por estarem aqui. E é isso, tá? E a gente se vê nos próximos encontros, nas próximas lives, tá? Valeu para todo mundo.